A batalha entre Otaviano e Sexto Pompeu foi uma das últimas grandes batalhas das guerras civis romanas, após a morte de Júlio César. Otaviano, o herdeiro designado de César, enfrentou Sexto Pompeu, um dos filhos de Pompeu o Grande, que liderava uma frota naval no Mediterrâneo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Após o fim de uma luta muito difícil contra Bruto na Batalha de Filipos, era hora de dividir os espólios conquistados. Situação essa que levou a um novo arranjo territorial feito entre os membros do segundo triunvirato. Lépido, que era o elo mais fraco dessa aliança, teve seus ganhos podendo comandar boa parte das regiões africanas da República. Marco Antônio decidiu viajar para o leste em direção ao Egito, onde se aliou à rainha Cleópatra, ex-amante de Júlio César e mãe do seu filho Cesarião. Fora isso, também ficou sob o seu comando as províncias e os aliados de Roma no Mediterrâneo Oriental. Já Otaviano ficou com o controle da Gália e da província da Espanha. Só que ele não teve muito tempo para desfrutar de nada, já que ele tinha um grande problema para solucionar. Milhares dos veteranos que serviram Bruto foram para o lado do segundo triunvirato. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo, já que essas tropas podiam facilmente se aliar com algum oponente político de Otaviano se não fossem apaziguadas, fora o fato de serem muito exigentes, pedindo coisas de grande valor como terras, por exemplo. Ao mesmo tempo, Otaviano teve que decidir onde iria alocar no território italiano as dezenas de milhares de veteranos da campanha da Macedônia, homens esses que os triunviros haviam prometido dispensar. Contudo, não havia mais terras controladas pelo governo para distribuir como assentamentos para seus soldados. Então Otaviano teve que escolher uma das seguintes opções. Ou ele desagradava muitos cidadãos romanos confiscando as suas terras, ou desagradava os soldados romanos que poderiam montar uma oposição considerável contra ele no coração da República. Otaviano escolheu a primeira opção em um ato que afetou aproximadamente 18 cidades romanas pela criação de novos assentamentos, com populações inteiras sendo expulsas ou pelo menos despejadas parcialmente de suas moradias. Mas, como era de se esperar, a população não aceitou inerte essas ações. Houve uma insatisfação generalizada com Otaviano quanto a esses assentamentos de seus soldados. Isso encorajou muitos a se unirem ao lado de Lúcio Antônio, que era irmão de Marco Antônio e apoiado pela maioria do Senado. Começava a surgir outro inimigo e, enquanto isso acontecia, os jogos de poder de Roma rolavam a todo vapor. Otaviano pediu o divórcio de sua esposa, chamada Cláudia, desencadeando outra crise, já que ela era filha de Fúvia, a esposa de Marco Antônio, que a teve durante o seu primeiro casamento. Otaviano, cansado da jovem, devolveu Cláudia à mãe, alegando que o casamento nunca havia sido consumado. Fúvia então decidiu agir. Junto com Lúcio Antônio, ela formou um exército na Itália para lutar contra Otaviano em uma aposta extremamente arriscada. Sob o seu comando tinham 8 legiões em uma força bem considerável. Elas avançaram e, num primeiro momento, até conseguiram vitórias. No entanto, Lúcio e Fúvia acabaram esquecendo de uma coisa muito importante. O exército romano ainda dependia dos triunviros para pagar seus salários e, para sua infelicidade, eles não tinham condições de bancar despesas tão elevadas. Por causa disso, a moral das suas tropas não era lá grande coisa, fazendo com que seus homens nunca lutassem no máximo de sua capacidade. Por tudo isso, Lúcio e seus aliados acabaram sendo cercados pelas tropas de Otaviano na região de Perúgia. Então, após um rigoroso inverno, onde suas forças já não tinham mais condições de lutar adequadamente e estavam ficando sem provisões, Otaviano os forçou a se render no início do ano 40 a.C. Mas, para sua sorte, Lúcio e seu exército foram poupados por causa do seu parentesco com Marco Antônio, que naquele momento era o homem mais poderoso e admirado do mundo. Mas nem tudo terminou bem para os conspiradores, com Fúvia sendo exilada em uma cidade grega. E além disso, Otaviano não mostrou misericórdia com a massa de aliados leais a Lúcio, com o jovem decidindo que iria se vingar. Então, no dia 15 de março, aniversário do assassinato de Júlio César, ele executou 300 senadores e cavaleiros romanos por se aliarem a Lúcio. Perúgia também foi saqueada e queimada como um aviso para os outros.
Vale ressaltar que esse evento sangrento manchou a reputação de Otaviano, sendo criticado por vários historiadores romanos. Mas isso pouco importou para Otaviano. Ele acreditava que demonstrações de força e de crueldade eram indispensáveis em dados momentos, pois se não fosse assim, o seu poder poderia estar ameaçado. O tempo passou e as coisas se acalmaram um pouco, para, como de costume, esquentarem muito logo em seguida. E dessa vez o catalisador disso vinha de um nome que Otaviano e seu pai adotivo conheciam muito bem: Pompeu. Só que não Pompeu o Grande, já que ele já havia sido morto no Egito após a Batalha de Fasalos, mas na verdade era o seu filho, Sexto Pompeu Magno. Esse homem, apesar de ter posições de razoável destaque, havia se tornado um general renegado após a vitória de Júlio César sobre o seu pai. Após ganhar grande poder, ele se estabeleceu na Sicília e na Sardenha, como parte de um acordo firmado com o Segundo Triunvirato em 39 a.C. Mas agora ele era a galinha dos ovos de ouro, fazendo com que tanto Marco Antônio quanto Otaviano competissem por sua aliança. Otaviano conseguiu uma aliança temporária com ele no ano 40 a.C., quando se casou com Escribônia, que era uma irmã do sogro de Pompeu. Sua nova esposa então deu à luz a sua única filha natural, Júlia, ironicamente no mesmo dia em que ele se divorciou dela para se casar com Lívia Drusila, pouco mais de um ano após o casamento. Enquanto isso, no Egito, Marco Antônio iniciou um caso com Cleópatra, tendo filhos gêmeos com ela. Porém, apesar de ter uma vida boa ali, ele estava preocupado, sabendo que sua aliança com Otaviano não poderia se sustentar para sempre e que se deterioraria alguma hora, então ele decidiu tomar uma atitude preventiva. Antônio deixou Cleópatra e navegou para a Itália no ano 40 a.C. com uma grande força para se opor a Otaviano e rapidamente sitiou Brundísio. Só que essa crise não avançou muito, já que o novo conflito provou ser insustentável tanto para Otaviano quanto para Antônio. Isso se deve principalmente ao fato de que seus centuriões, que haviam se tornado figuras importantes politicamente, se recusaram a lutar por causa de sua causa cesariana, enquanto as legiões sob seu comando seguiram seu exemplo. Enquanto isso, a esposa de Antônio, Fúvia, morreu por causa de uma doença repentina, enquanto ele estava a caminho para encontrá-la. A morte dela e o motim de seus centuriões permitiram que os dois triunviros restantes fizessem uma reconciliação, pelo menos por enquanto. Por causa dessa reconciliação, no outono do ano 40 a.C., os dois homens mais poderosos do mundo aprovaram o Tratado de Brundísio, buscando fortalecer mais uma vez o Segundo Triunvirato. Desse modo, foi firmado que Lépido permaneceria na África, Antônio no Oriente e Otaviano no Ocidente. A Península Itálica foi deixada aberta a todos para o recrutamento de soldados, algo que não beneficiou muito Antônio. Fora tudo isso, buscando consolidar ainda mais as relações da aliança com Antônio, Otaviano organizou um casamento entre sua irmã Otávia com seu maior inimigo no final do ano 40. Mais uma vez, a paz tinha sido firmada, e como de costume, logo depois ela acabaria. Ao mesmo tempo, Sexto Pompeu estava ganhando cada vez mais poder e por isso decidiu ameaçar Otaviano, impedindo o embarque de grãos através do Mediterrâneo para a Península Itálica. Esse era o plano traçado por Pompeu, que visava causar uma fome generalizada nos territórios governados por Otaviano. Vale ressaltar que essa sua confiança para desafiar Otaviano era justificada, já que nessa época ele havia conseguido reunir um exército poderoso, além de uma grande frota de navios de guerra. Muitos escravos e amigos do seu pai, bem como remanescentes da facção Optimates, juntaram-se à sua causa na esperança de preservar a República Romana, que estava rapidamente se transformando em um império autocrático. As multidões de escravos que se juntavam a Pompeu geralmente vinham das vilas dos patrícios. Resumindo, ele não era um adversário qualquer. Cheio de questões para resolver, Otaviano decidiu negociar com ele. No ano 39 foi assinado o Pacto de Miseno, fazendo com que o bloqueio comercial de Pompeu fosse suspenso, com a contrapartida de que ele recebesse a concessão da Sardenha, Córcega, Sicília e o Peloponeso. Mas isso não duraria muito. Após pouco tempo, o acordo entre o Triunvirato e Pompeu começou a desmoronar,
quando Otaviano se divorciou de Escribônia e se casou com Lívia em 17 de janeiro de 38. Para deixar a relação entre eles ainda mais complicada, um dos comandantes navais de Pompeu o traiu e entregou Cócega e Sardenha para Otaviano. Só que Otaviano sabia que ele precisava de auxílio. Era de seu conhecimento que suas tropas não tinham recursos para enfrentar Pompeu sozinhas, então um acordo foi alcançado, fazendo com que o segundo triunvirato fosse estendido por mais um período de 5 anos a partir de 37 a.C. Ele também começou a se preparar para a guerra que já estava chegando, ordenando que o seu general Marco Agripa iniciasse os preparativos. Agripa então cortou parte da via Herculana e cavou um canal para ligar o lago Lucrine ao mar, a fim de transformá-lo em um porto chamado de Porto Julius. O novo porto foi usado para treinar os navios para as batalhas navais. Uma nova frota foi construída com 20.000 remadores reunidos por escravos libertos. Os novos navios foram construídos muito maiores, a fim de transportar muito mais unidades de infantaria naval que estavam sendo treinadas ao mesmo tempo. Nesse momento, quem também decidiu ajudar foi Marco Antônio, mas claro que não por amizade. Por sua ajuda, ele esperava conseguir apoio para sua própria campanha contra o Império Parta. Outro acordo foi então firmado, sendo feito em Tarento. Antônio forneceu 120 navios para Otaviano usar contra Pompeu, enquanto Otaviano deveria enviar 20.000 legionários a Antônio para usar contra a Pártia. Mas Otaviano enviou apenas 1/10 do que foi prometido, o que Antônio considerou como sendo uma provocação intencional. Mas problemas e divergências à parte, eles estavam prontos para a batalha. Desse modo, em julho de 36 a.C., 2 frotas partiram para a Itália e outra frota, fornecida pelo terceiro triunviro Lépido, partiu da África para atacar a fortaleza de Pompeu na Sicília. Em Nauloco, Agripa encontrou a frota de Pompeu. Ambas as frotas eram compostas por 300 navios, todos com artilharia, só que Agripa comandava unidades mais pesadas, armadas com arpax, que era um gancho romano estilo catapulta, que permitia que uma embarcação inimiga fosse arpoada e depois içada ao lado para a abordagem. E também havia o Corvus, que era uma espécie de ponte móvel com uma ponta de metal que podia ser jogada no convés de um navio inimigo. Uma vez que os 2 navios estivessem amarrados um ao outro, os romanos poderiam usar os navios como plataformas de combate. Quando a luta teve seu início, Agripa conseguiu bloquear os navios mais manobráveis de Seixo Pompeu e, após uma longa e sangrenta luta, derrotar o seu inimigo. Do seu lado, 3 navios haviam sido perdidos, enquanto 28 navios de Pompeu foram afundados, 17 fugiram e os outros foram queimados ou capturados. Esse foi um triunfo para Otaviano que só não foi melhor porque naquele mesmo mês ele foi derrotado e gravemente ferido em uma batalha perto de Taormina. Enquanto isso, Lépido conseguiu desembarcar a maior parte do seu exército e devastou o interior da Sicília. Depois disso, em 36, Pompeu fugiu da Sicília para Mileto, onde em 35 foi capturado e executado por Marco Tício, um dos aliados de Marco Antônio, sem julgamento. Isso era ilegal, já que ele era um cidadão romano e por isso tinha direito a um julgamento. Deixando esse crime de lado, isso foi uma vitória conquistada. Só que, como de costume, os jogos de poder não pararam. O fim definitivo da resistência de Pompeu piorou imediatamente a crescente desconfiança entre os triunviros. Isso ficou visível quando Otaviano fez uma visita ao acampamento de Lépido e foi aclamado pelos soldados como sendo filho de César. Lépido então fez uma jogada imprudente para expulsar o seu convidado para além dos limites do acampamento. Ações essas que ocorreram já que Lépido e Otaviano aceitaram a rendição das tropas de Pompeu, fazendo com que Lépido acreditasse que poderia reivindicar Sicília para si mesmo. Mas isso não deu certo. Grande parte do exército de Lépido desertou para o lado de Otaviano, já que eles estavam cansados de lutar e foram atraídos pelas promessas de dinheiro do jovem herdeiro de César. Enfraquecido, Lépido foi acusado por Otaviano de usurpar o poder da Sicília e de tentar uma rebelião, o que deu a Otaviano a desculpa de que precisava para afastar Lépido totalmente, um desejo que já era antigo dele.
Humilhado e sem chances de vitória, Lépido se rendeu a Otaviano e foi expulso do segundo triunvirato para sempre, mas foi autorizado a manter o cargo de Pontifex Maximus, ou chefe do Colégio dos Sacerdotes. Com a carreira pública encerrada, ele foi efetivamente exilado em uma vila na Itália, e depois disso, os domínios romanos foram divididos entre Otaviano no Ocidente e Antônio no Oriente. Otaviano garantiu aos cidadãos de Roma seus direitos de propriedade para manter a paz e a estabilidade em suas partes dos domínios. E para evitar os problemas que ocorreram após a sua vitória contra Bruto, ele estabeleceu os seus soldados dispensados fora da Itália. Ao mesmo tempo, em outra de suas declarações de força e frieza, Otaviano devolveu 30.000 escravos aos seus antigos donos romanos, já que esses escravos haviam fugido para se juntar ao exército e à marinha de Pompeu. Cheio de confiança e poder após o triunfo, Otaviano ainda fez com que o Senado concedesse a ele, sua esposa e sua irmã imunidade ao tribunal, a fim de garantir sua própria segurança e a de Lívia e Otávia assim que ele retornasse a Roma. Porém, algo mais importante estava prestes a acontecer, já que, depois de longos anos de uma aliança forçada, incômoda e indigesta, Otaviano e Marco Antônio estavam se preparando para se separar por definitivo, em uma luta que entraria para a história, mudando os rumos de toda a República Romana e de todo o mundo ocidental. Mas isso é uma história para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.